É evidente que entre os 5 jogos de ontem, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o que chama mais atenção, o que merece um maior destaque, é sim a derrota do Corinthians dentro de casa para o Bahia. Entendeu? Por que, Jackson? Por que o Fluminense ganhando de 2-1 do Fortaleza no Maracanã não repercutiu tanto? E o Bragantino, que já está há mais de 6 partidas sem ganhar, ou se eu não estiver enganado, há 6 partidas pelo Brasileirão sem ganhar. E o Vitória, que estava ganhando nos acréscimos do Juventude e que Nenê, com 44 anos, se torna o jogador mais velho a marcar pelo Campeonato Brasileiro, batendo o próprio recorde do ano passado, onde ele já era este jogador mais velho a marcar pelo Brasileirão. E o Sport, que mais uma vez deixa escapar a vitória também nos acréscimos, nos últimos minutos de jogo, repetindo a dose. Igualmente aconteceu com o Santos, depois de ter 2-0 a seu favor, deixa o time paulista, no caso São Paulo, assim como o Santos, empatar, correndo o risco até de perder o jogo. E aí, talvez seja por conta dessas questões, desses detalhes, é que faz eu acreditar que dificilmente o Sport não deixará de ser rebaixado. Teríamos todos esses motivos para falar de uma forma destacada, ao invés de ficar aqui falando do Corinthians. Mas olha o que o seu técnico fala. Nós nunca desligamos o sinal da luta contra o rebaixamento. Tá vendo? O próprio técnico reconhece que a luta do Corinthians será contra o rebaixamento. Então, o torcedor corintiano não pode se iludir porque, por exemplo, ganhou do Palmeiras e avançou de fase na Copa do Brasil. Sonhar pode. Pensar em conquistar um título da Copa do Brasil também pode. Porque Copa do Brasil, como todos nós sabemos, é uma outra competição. É um mata-mata. Então, naquele dia ou naquelas 2 datas, tudo pode acontecer. Inclusive, é especialidade do senhor Dorival Júnior jogar Copas. Assim foi no comando do Flamengo, assim foi no comando do São Paulo. Então, ele conhece muito bem essa competição e ele pode muito bem preparar o time dele para tentar compensar a frustração que está sendo no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro, eu também estou com ele, assino embaixo, que o Corinthians vai lutar do meio da tabela para baixo. Eu não sei se vai ficar se arrastando a ponto de ficar ali batendo na porta o tempo todo da zona de rebaixamento, do Z4. Mas que será do meio para baixo, diante de tudo que a gente vê, com certeza. Desde quando o Dorival chegou no Corinthians, eu falei e venho falando e vou continuar repetindo. É um time que oscila demais, oscila muito no Campeonato Brasileiro. E ultimamente essa oscilação está muito mais para baixo do que para cima. Porque o que a gente vem acompanhando, principalmente nessas últimas 2 partidas, contra o Juventude e agora contra o Bahia, é de um time super, mega, hiper vulnerável.
criação, principalmente quando não tem o Memphis, zero. Time é praticamente sem criação. Quando vai jogando dentro de casa, é muito mais no abafa, muito mais, né, de forma atabalhoada, tentando fazer valer a força do seu campo com a sua torcida. E desse jeito não rola. Quando pega um Bahia, ou seja, quando pega um time que tem uma organização tática, que tem jogadores sinuosos, jogadores experientes, mesclando com jogadores jovens, o resultado, muitas das vezes, será esse. Literalmente, derrota. Porque o Bahia tem sim essa capacidade de envolver os seus adversários. Talvez não seja aquele time capaz de ainda lutar como não conseguiu uma Libertadores, de se classificar na Libertadores, nem tampouco na Sul-Americana, onde foi eliminado. Mas no Campeonato Brasileiro, não é à toa que está onde está. Então, enquanto o Corinthians, do meio da tabela para baixo, será a realidade do Timão, do meio da tabela para cima, será a realidade do Bahia. Detalhe, só para nós não esquecermos, já começamos o retorno, ou seja, nós já passamos da metade do Brasileirão. Abraço!